eu queria adorar, mas eu estou rouco. Eu não consigo dar glória. Então levante a mão. Levante as duas, né? Eu queria orar, irmão, mas eu tenho um bico de papagaio, eu tenho bucite, eu tenho tendinite, eu tenho tanta coisa, não tenho nem mais osso, está tudo podre. Então, irmão, adore com a alma, porque a alma ela não tem nenhuma inflamação, não é? Adora sentado, adora deitado, adora em pé, irmão, eu até queria evangelizar, mas eu não sei onde eu deixei minha Bíblia. Abre a tua boca, o Espírito Santo vai colocar a palavra na tua boca, não é? Tem gente que não quer fazer e fica procurando desculpa, álibi, paradeiro para a sua ineficiência espiritual. Mas Deus não deixou brecha para os ineficientes. Ele disse: todo mundo vai ter que comparecer diante de mim e adorar na minha presença. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Agradeço ao Senhor a paciência e o carinho que essa igreja tem tido para comigo e para com a minha família. Vamos ao texto escolhido do capítulo 6 de Levítico, o versículo 13, que traz algumas orientações dentro da maneira como se deveria adorar a Deus no antigo pacto. Na antiga aliança, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Nós pentecostais gostamos muito desse versículo e utilizamos ele para reforçar a ideia da chama do Espírito Santo acesa em nossas vidas. Uma das 4 figuras de linguagem usada nas Escrituras Sagradas para representar o Espírito Santo de Deus é o fogo, assim também como água, vento e óleo. Os irmãos sabem muito bem disso. Porém, esse texto, não só representando talvez numa aplicação da interpretação pentecostal, o fogo do Espírito Santo em nossa vida, esse texto, dentro da visão de Levítico, fala da nossa responsabilidade de entregar um culto a Deus completo. Inclusive, eu amo quando vou a um evento que há um tema baseado nesse texto, para conversar um pouco e meditar com a igreja sobre Levítico, que é um dos livros da Bíblia que geralmente as pessoas não conseguem ler completamente. A maioria das pessoas que no dia 31 de dezembro faz aquele voto: ano que vem eu vou ler a Bíblia toda em um ano, começa animado e geralmente quando chega em Levítico para. Mas meu Deus, que um livro da Bíblia vai desanimar alguém? Não porque seja um livro desanimador, mas o conteúdo, a maneira como o conteúdo em Levítico é apresentado, não tem muita narrativa, não tem muita história, digamos assim. É um conjunto de leis. Levítico é, na verdade, um manual. Mas se fosse um manual enfadonho, com certeza o Espírito de Deus não tinha inserido ele no cânon. Se ele foi inserido no cânon sagrado, ele tem uma explicação e uma aplicação riquíssima. E se você já começou a ler a Bíblia e parou em Levítico, engate aí a marcha, a primeira marcha, vá devagarzinho, retome. Às vezes a gente faz aquela leitura de 3 capítulos em cada dia e 5 no domingo, não é? Aí quando acontece de um dia a gente esquecer, não, amanhã eu leio 6. Isso não dá muito certo, não é? Aí vira uma bola de neve, mas se esforçando a gente chega lá. Uma dica para ler Levítico é fazer uma leitura acompanhada com a carta aos Hebreus, que está lá no Novo Testamento. Porque Hebreus complementa no encaixe perfeito entre tipo e antítipo com Levítico. Na verdade, o autor, inspirado por Deus, que é anônimo, mas a eternidade revelará, de Hebreus, conhecia muito bem o livro de Levítico e com certeza gostava, porque vai citar repetidas vezes textos que estão embasados aqui no manual de adoração. Por que é que Deus revelou um manual de como ele deveria ser adorado? Primeiro, porque isso significa que não é de todo jeito. Essa história de que
Deus recebe qualquer culto, qualquer louvor, qualquer gesto. Isso é uma mentira do inimigo das nossas almas para quebrar a qualidade do culto cristão. Deus não recebe, irmão, qualquer tipo de culto, nem qualquer tipo de oferta. Embora que o sistema sacrificial levítico tenha sido interrompido quando Cristo cumpre o sacrifício vicário cabalmente na cruz do Calvário, os princípios inerentes a este manual, eles continuam em voga. Deus continua exigindo os princípios elementares da adoração que estão revelados aqui. Agora hoje, sobre uma nova ótica, a ótica da nova aliança. Ninguém aqui está sacrificando touro, bode, carneiro, nem mesmo um pardal, mas em Cristo esta conta já foi paga. Porém, a maneira como o culto era apresentado, dá para a igreja ainda hoje alguns ensinamentos e nos chama a certas responsabilidades. Eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar. Eu queria convidar os irmãos para a gente fazer um passeio nas mobílias e nos recintos do tabernáculo. Quando Israel começou a sua marcha em direção a Canaã, saindo de uma nação politeísta e se encaminhando para um território também politeísta, o povo era acostumado a ver todo tipo de templo, todo tipo de divindade, todo tipo de sacerdote, todo tipo de culto. E para impedir uma mistura, um sincretismo, um oba-oba litúrgico, Deus vai orientar a Moisés a um povo seminômade, ou seja, que não tinha lugar fixo, levantar, erigir um ambiente com materiais de adoração para que Deus revelasse a sua glória. Livro de Êxodo, a partir do capítulo 25, Deus começa a revelar a Moisés a planta de como seria aquele ambiente de adoração móvel. Não só a planta, Deus, como um excelente design de interiores, que Ele é, além de arquiteto, de engenheiro, que Ele é tudo, Ele vai dando os detalhes, os materiais de construção, como deveriam ser as mobílias, as suas medidas, as cores, e Deus queria que tudo fosse feito milimetricamente igual ao que Ele estava dizendo. Ele vai encher 2 homens, Bezalel e Aholiabe, que vão ser artesãos por excelência, e não tinha como fazer uma videoaula no deserto para fazer um curso de 30 horas de decoração e de artesão. Então o Espírito Santo de Deus vai se apoderar daqueles homens, e é um grande mistério, igreja, porque Deus deu a planta a Moisés, num local que não tinha computador, não tinha aplicativo, que um arquiteto hoje é cheio de coisa para fazer uma planta, né? Não tinha ferramentas, e a gente sabe que há um abismo muito grande entre o pensamento e a fala, mas não se perdeu nada entre o que Deus revelou a Moisés, o que ele falou para Bezalel e Aholiabe, e o que eles conseguiram de fato instrumentalizar, materializar, porque há uma briga entre alguém que contrata um arquiteto e depois chama o pedreiro. Olha, essa parede não era assim, mas o arquiteto fez para depois arrumar briga com o proprietário, o pensante e o pedreiro. Você fez errado, a culpa é de fulano, a culpa é do Beltrano. Ninguém vai ver essa conversa entre Moisés e os artesãos, porque quem estava coordenando aquela obra, com todo respeito, não era um arquiteto e nem era um engenheiro, era esse Jeová que tem tantos títulos que a nossa irmã falou, e o Espírito de Deus estava ali coordenando para que as coisas fossem acontecendo na maneira que Deus queria. E aí, irmãos, o Senhor vai dar para Moisés requisitos, e evidentemente os requisitos eram muito altos, e o povo estava no deserto, não tinha armazém de construção, não tinha loja de mobília, e Deus vai usar o que o povo tinha, e vai ser colocado um aviso para que cada um traga oferta. Nosso nobre presbítero estava dando uma palavra introdutória sobre oferta aqui, e Moisés não precisou falar muito. Veja que coisa interessante, hoje
a gente vai recolher uma oferta no culto, tem lugar que a gente tem que pedir até desculpa porque está fazendo isso, de tão difícil que é o tempo que nós estamos vivendo, né? A gente tem que ser todo cuidadoso, porque é um tempo muito difícil. Mas Moisés deu a ordem: olha, o Senhor mandou vocês trazerem aí o material que está ao vosso alcance para se transformar em material de construção para o tabernáculo. Inclusive, Deus vai pedir às mulheres algo que para elas envolveu muita renúncia: o protótipo de espelho. E mulher gosta de se olhar no espelho. E Deus disse: traz esse cobre para cá, que vai virar ferramenta de adoração, né? Se fosse hoje, pedisse uma chapinha, uma irmã, um secador, alguma coisa assim, ai meu Deus, eu vou viver como? Ali não teve isso, elas doaram, elas entregaram. E eu quero dizer aos irmãos que aconteceu algo histórico, vocês sabem, mas não custa lembrar. Eu não sei, irmão, se isso já aconteceu mais alguma vez na história, mas o livro sagrado de Êxodo registra que Moisés teve que botar um aviso no mural, proibindo o povo de trazer mais oferta. Veja que coisa, eu nunca vi isso. Se aqui em Upanema já aconteceu, os irmãos me digam, que eu vou me alegrar muito em saber. Mas aonde eu passei nesses meus poucos 30 anos, geralmente o aviso é para complementar. Mas o que Deus permitiu Moisés colocar está no livro do Êxodo, capítulo 36, verso 5. E falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés passar uma voz pelo arraial, porque não tinha como mandar áudio no zap do grupo da igreja, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para oferta alçada. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Coisa terrível que fica de ensino aqui para a gente, né? Aquele crente que ele dá um dízimo, e me permita, o pastor está aqui, eu não estou ensinando a igreja, mas eu estou falando da palavra. Tem gente que dá dízimo e pensa que é taxa de mensalidade, né? Se você pedir para ele cooperar depois com um copo d'água, eu já dei o dízimo. Você deveria ler 36 de Êxodo. E aí o povo se alegra. Aquele material vai começar a se materializar em instrumentos com utilidade, e aquilo que Deus mostra a Moisés vai começar a ser erigido. E aí Deus levanta aquele tabernáculo. Ainda não era o templo, porque eles não tinham lugar fixo, e ele era composto de 3 regiões: o átrio externo, o lugar santo e o santo dos santos. Havia um muro feito de lona que separava o ambiente externo do interno, uma porta central. Quando se entrava naquela porta, se tinha acesso ao átrio, de maneira geral, onde ficavam os sacerdotes, descendentes dos levitas, oficiando o ministério de trabalho de entrega de oferta a Deus, e a tenda, que era subdividida em 2 recintos: primeiro, o lugar santo, e segundo, o santo dos santos, ou o lugar santíssimo, separados por um espesso véu. Tão grosso o véu que vai ser feito até lá no templo, que os historiadores dizem que se colocassem 2 cavalos em direção oposta, puxando este véu, não conseguia rasgá-lo, porque ele tinha 1 palmo de espessura, de grossura, fora a sua altura. E é tremendo, porque quando Jesus dá o brado na cruz do Calvário, a primeira coisa que ele pede ao Pai não é uma orquestra de anjo tocando, nem a coroa dele de volta, nem a sua glória transfigurada. A primeira coisa que ele faz é, com seu poder, rasgar o véu de alto a baixo. Isso foi uma coisa tão séria que Atos, nos capítulos iniciais, dizem
que muitos sacerdotes, vendo aquilo, vieram com certeza a também converter-se ao cristianismo, porque quando Jesus deu o brado, os sacerdotes estavam no templo entregando o sacrifício da tarde. Agora imagine, no meio do sacrifício, aquela cortina se rasgando, sem ajuda de nenhum instrumento. Era Jesus dizendo: as sombras das coisas futuras se completaram. Agora é tempo do povo sair do átrio e do lugar santo e entrar no Santo dos Santos, porque não haverá barreira para a igreja me adorar na presença do Pai Celestial. Mas no Antigo Testamento não era assim. No deserto, quando alguém ia adorar a Deus, não podia entrar naquele tabernáculo. O adorador levava a sua oferta, porque Deus ordenou que ninguém poderia comparecer diante dele de mãos vazias. E por causa do pecado, nenhum homem podia se aproximar da glória de Deus. Apenas os sacerdotes que tinham uma vida consagrada. E evidentemente, se eles farrapassem, eles seriam também exterminados pelo Senhor. Porque a glória de Deus não tolerava pecado encoberto, pecado não tratado, não purificado. Então, sendo nós adoradores do Antigo Testamento, chegaríamos aqui esta noite e entregaríamos a nossa oferta. Se fosse uma pessoa de condições, trazia um touro, ou até um carneiro. Se fosse uma pessoa que não tinha condições, não ia ficar sem perdão, porque Deus pensa em todos os detalhes. O pobre daquela época ia dizer assim: eu até queria adorar, mas eu não tenho condições de trazer um touro. Aí Deus diz aqui no manual da adoração: o pobre vai trazer uma rolinha, um pássarozinho, que está ao alcance de todo mundo. Ninguém vai ficar sem me adorar. Ninguém vai ficar sem comparecer diante da minha presença. Ah, eu queria adorar, mas eu estou rouco. Eu não consigo dar glória. Então levante a mão. Levante as duas, né? Ah, eu queria orar, irmão, mas eu tenho um bico de papagaio, eu tenho bucite, eu tenho tendinite, eu tenho tanta coisa, não tenho nem mais osso, está tudo podre. Então, irmão, adore com a alma, porque a alma ela não tem nenhuma inflamação, não é? Adora sentado, adora deitado, adora em pé, é? Ah, irmão, eu até queria evangelizar, mas eu não sei onde eu deixei minha Bíblia. Abre a tua boca, o Espírito Santo vai colocar a palavra na tua boca, não é? Tem gente que não quer fazer e fica procurando desculpa, álibi, paradeiro para a sua ineficiência espiritual. Mas Deus não deixou brecha para os ineficientes. Ele disse: todo mundo vai ter que comparecer diante de mim e adorar na minha presença. E vai entregar ao sacerdote, mas não vai entrar não. Vai ficar na porta. Ficava na porta do santuário, observando o sacerdote tratar com aquela oferta. O sacerdote pedia que a pessoa estendesse a mão sobre a oferta, e no que você colocava a mão sobre aquele animal, o seu pecado, a sua culpa, de maneira simbólica, era transferida para aquele animal inocente. E assim o sacerdote imolava, entregava a Deus o sangue daquele animal, juntamente com as partes que Deus também selecionava, porque algumas partes não interessavam, eram descartadas, e outra parte era queimada na primeira mobília do ambiente de adoração do Antigo Testamento, chamado de altar do holocausto. Primeira experiência que o sacerdote tinha era se deparando com aquele altar do holocausto. Holocausto significa aquilo que se queima completamente, porque a oferta não podia ser entregue por reserva. Não podia adorar 15 minutos se é 2 horas de culto. Não era para cantar só uma estrofe do hino. Se tinha 4 estrofes, 5 é para cantar tudo. E o refrão. Se é para ficar em pé, fica em pé. Se é para sentar, senta. Se é para dobrar o joelho, dobra o joelho. Se é para entregar oferta, entrega oferta. Se é para fazer uma leitura bíblica, é para fazer uma leitura bíblica, porque culto é completo. A gente não pode entregar nada a Deus faltando a parte. O holocausto era queimado completamente para que o cheiro subisse como um incenso suave nas narinas de Deus. E o adorador estava lá na porta observando aquilo. Só que
para que o sacrifício fosse queimado completamente, tinha que ter fogo no altar. Porque se não tivesse fogo no altar, a oferta não era consumida completamente. E Deus não recebe oferta crua. Oferta crua não entra na presença de Deus. Ela tem que subir, e para subir tem que ser queimado. E a gente, irmão, entra nesse altar de Deus para ser queimado pelo fogo vivo consumidor, que é o Senhor Deus. Deus não tem fogo não. O autor aos Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. Então o primeiro lugar que o crente se depara no momento do culto é com a chama viva da brasa de Deus. Se ele chegou cheio de carne, Jeová diz: eu vou te queimar todinho agora. Vou queimar os olhos, vou queimar a língua, queimar as mãos, queimar os pés, queimar a mente, queimar o coração, os sentimentos, as vontades. Irmão, eu até canto aqui na igreja, mas lá fora é cultura, né? Eu gosto de um pagode, eu gosto de um axé. Tu tá cru, tu estás igual um dos descendentes de Jacó, que Deus disse que era um bolo queimado pela metade. Era um bolo meio cru e meio queimado, que era aquele pão sírio, que parece uma pizza. Se colocava uma brasa sobre a pedra quente e colocava aquela massa. Depois que um lado assava, se virava para queimar o outro. Jeová disse: vocês estão queimados só um lado, o outro está cru. E às vezes tem alguém assim na presença de Deus também, não é? Dá um glória a Deus aqui ou ali, você olha, pensa até que é espiritual, mas o resto do dia, o resto da semana, o resto do mês é carne pura. Não tem como entrar na presença de Deus e desfrutar da glória dele se não passar pelo fogo. A primeira coisa de Deus num culto para recepcionar o crente, com todo respeito, não é um crachá, não é como é o seu nome, não é qual cadeira você quer sentar, onde está a sua credencial. A primeira coisa de Jeová é uma chama abrasadora que julga a minha e as tuas obras quando a gente entra na presença dele, porque na presença dele ninguém se esconde. Aqui não precisa de raio-x, nem de PET scan, nem detector de metal, porque quem detecta os pecados entranhados e escondidos é a chama viva de Jeová. Chega aqui com aparência de crente, o fogo de Deus de Jeová queima tudo e não sobra nada, porque Deus, ele quer ver a essência. Mas quando se tem essência, a carne queima, a oferta ela é completamente consumida, e o aroma da adoração começa a subir com facilidade no trono da graça. Mas é preciso estar envolvido no fogo. Crente que não tem fogo, o culto dele custa a subir. Ele precisa de que o cantor cante, que o pregador pregue, que o profeta profetize, que o tocador toque. Ele precisa que alguém lhe ofereça alguma coisa, que alguém mande tocar nele, que alguém mande balançar ele. Porque não tem chama, ele não está perto do fogo, ele está fora do altar. Mas o crente que está no altar de Jeová, no altar do holocausto, e a fumaça viva já está ali incendiando, você olha para ele, já tem aroma de adoração. Já tem lágrima caindo nos olhos, já tem face encurvada diante de Deus, né? Aí o carnal quer conversar, o carnal quer chamar a atenção dele, quer falar da temperatura, quer falar do barulho, quer falar da altura do som. Mas minha filha, eu já estou em outro nível, eu não estou nem percebendo mais isso, porque eu já estou na sala do trono. Aleluia. Como tem crente, irmão, que custa a aceder e a ascender à sala do trono, porque não tem fogo. Se você manda ele se levantar, ele reclama porque está em pé. Se ele fica o tempo todo sentado, ele reclama porque está sentado. Se você pede para cantar determinada música, ele diz que não gosta daquela. Se é para cantar outra, ele diz que não sabe. Difícil movimentar as águas deste altar, né? Difícil extrair aí alguma coisa. Egocêntrico, vaidoso, muitos frequentadores, mas não adoradores. Vem para observar, vem para analisar, mas não somos nós que estamos analisando o culto, é Deus que está analisando, nós que cultuamos. É Ele que está passando na peneira.
num funil. É Ele que está visitando os corações e dizendo: o que é que tu tens para mim esta noite? O que é que tu tens para me apresentar? Tua vida é uma oferta? Senhor, ecoa esta pergunta em nosso interior. Depois que o sacerdote queimava a oferta, tinha manuseado o sangue, ele ficava com aquele aspecto de um açougueiro. E Deus não queria ele daquele jeito. Aí ele se depara com uma segunda mobília, ainda no átrio externo, a pia de bronze cheia de água. Para ele fazer o quê? Se lavar. Antes de entrar no lugar santo. Porque depois que a gente passa pelo fogo, Jeová convida a gente a passar nas águas. E Deus tem um mistério, igreja, muito grande com a pureza. Deus não chama a gente só para estar limpo, Ele chama a gente também para estar puro. Eu sempre digo isso. Esse copo aqui, essa água é limpa. A partir do momento que eu abrir aqui e tiver contato com o ambiente externo, deixa de ser pura. Uma coisa é ser limpo, outra coisa é ser puro. A pureza é um nível mais elevado do que a limpeza. A gente olha assim para alguém de longe, está limpo. Quando chega mais perto, o cheiro pode denunciar alguma coisa. Jesus, que é isso? Você vê as imperfeições. Quanto mais perto a gente está um do outro, mais a gente detecta as imperfeições. Quem está longe de Deus se acha muito perfeito, porque Deus é luz e Ele está no escuro. Então ele se olha e diz: eu sou tudo isso e muito mais. Mas quando vai se aproximando do brilho, do resplendor da glória de Jeová, aquela chama de fogo misturado com brilho de jaspe reluzente começa a mostrar as imperfeições. Não é as físicas não, é as morais. Porque Deus, Ele não está interessado em mostrar as imperfeições físicas. Ele está interessado em denunciar as imperfeições morais e éticas que ainda residem em nós. Aí a gente começa a ver que precisa melhorar. De longe alguém olha para o terno, para a calça, está lindo, mas ainda tem ali alguma coisa que está fora do lugar. Aí Jeová diz: passa na pia e te lava nas águas, porque tu só entra no lugar santo se tu estiveres purificado. E Deus tem um mistério muito grande com pureza. Tanto que uma das figuras de linguagem que aponta ao ministério de Jesus, dita pelo profeta Malaquias, ele diz que Jesus ia vir com fogo de ourives e com sabão dos lavandeiros. E Jesus ia se assentar, vê que profecia tremenda, para purificar o povo. Como? Passando no fogo e passando na água sanitária. Tem tradução que usa lixívia, né? Que é do mesmo grupo da água sanitária. O que ele quer dizer é que Jesus vai se sentar e vai convidar um por um. Passa no fogo, passa na água sanitária. Está lá em Malaquias. Eu gosto muito desse tema, porque a gente pega esse versículo para falar do fogo pentecostal, aquele fogo da marcha do pulo. Crente que tem fogo é crente que fala em língua estranha sem parar, que rodopia, regala o olho, bota o braço para trás. E às vezes a gente pega até aquela profecia. Mas se a gente fizesse de instante em instante, alguém ia fazer assim: Jesus, é a água lavando para a noiva ser apresentada imaculada no santuário celestial. As noivas indianas, marroquinas, é tanto peso de prata, tanto peso de ouro. Quando elas chegam, que tira o véu, todo mundo vê. A noiva do Cordeiro, ela se destaca por vestes brancas e por um padrão de santidade elevadíssimo. Que a gente às vezes diz assim, né? Quando chegar no céu, eu vou ver Abraão, eu vou ver Isaac, eu vou ver Jacó, Elias. João diz que quem está em destaque não são os patriarcas. São os patriarcas que vão ver as portas se abrindo e a noiva entrando. É essa aí, né? É essa que é a igreja. É esse o mistério que estava oculto, é esse o povo. Não é a gente que vai ficar abestalhado com Abraão, não. É Abraão que vai ficar maravilhado com a beleza da santidade da noiva do Cordeiro. Não fala nada não, mas só olha para essa pessoa, só olha. Vê se ele tem aspecto de quem é noiva lavada pela água da palavra. Vê se tem aspecto de quem é noiva. Aleluia, há uma beleza. A igreja tem uma beleza moral, a igreja tem uma beleza espiritual. Satanás quer arrancar, mas Jeová diz: não tem como, porque todo dia, quando entra no santuário,
eles passam pelo fogo e pela água, pelo fogo e pela água, pelo fogo e pela água. Mistério. Jesus entendia tanto isso que em 13 de João, quando vai realizar a última Páscoa, vai lavar o pé dos discípulos. Tarefa humilhante. Jesus assume o quadro para fazer. Lava todos os discípulos e deixa por último o impulsivo do Pedro. Não foi aleatório isso. Todo mundo envergonhado deixou Jesus lavar os seus pés, mas calado. Quando chegou na vez de Pedro, ele disse: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé. Jesus, irmão, foi muito longânimo. Travou um diálogo. Lavar a roupa. Vê na nova o que é que a gente tem que lavar. Eu não sei se vocês lavaram. Eita Deus. Hebreus 10. Aleluia. Hebreus 10, verso 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então no Antigo Testamento lavava só corpo, roupa. Na Nova Aliança, Jesus está convidando a gente a lavar, a consciência. Se você, minha irmã, meu irmão, jovem, está aí sentado no culto e uma pessoa passa no meio do culto e você olha assim para os pés da cabeça. Sou mais eu. Você perdeu seu culto. Se o pastor disser assim: irmão, vou fazer um trabalho amanhã, posso contar com quem? Aí você sentado vira para o outro: não sei para que tanto trabalho. Perdeu o culto. Porque no Antigo Testamento, se a roupa sujasse, ele tinha que voltar e lavar de novo. No Novo, é a consciência. Por isso que a gente tem que estar com essa consciência mergulhada na pia. Jesus, guarda minha mente, guarda minha alma, guarda os meus pensamentos. Receba nesta noite o capacete da salvação, para a seta do maligno não entrar na sua mente. Eu quero dizer, irmão, que Deus vai te dar pureza. Receba nesta noite pureza. Receba, abra a sua mão e receba aí. Está descendo de Deus pureza, pureza, pureza. Alguém vai te chamar de doido, de mongoloide. Tu parece uma barata morta. Não, é porque Jesus chegou e me lavou. Ele tirou a malícia. Deus está arrancando malícia de crente aqui esta noite. Eu digo, autorizado por Ele, pela sua palavra, Ele está lavando o nosso interior, e a gente vai ficar bem leve, bem leve, bem leve. O que é isso, irmão? Oh, meu filho, eu já estou no céu. Eu já estou no céu, porque o Senhor me lavou completamente. É outro nível espiritual. É preciso deixar essas coisas registradas no caminho para a glória de Deus. Depois que ele se lavava, agora ele podia retornar à sua marcha e entrar no lugar santo. E aí, quando ele atravessava aquela primeira cortina, ele ia se deparar agora com um conjunto de 3 mobílias. E algo muito lindo. Assim que entrava, ao seu lado esquerdo, um candelabro, um castiçal, sempre aceso. À sua direita, a mesa com os pães da proposição. E à sua frente, o altar do incenso. Ali, o sacerdote entrava toda vez que alguém lhe entregava. Pensava que Deus ia se calar, que Deus não ia falar, que tudo estava perdido. Ele sempre quebrava o silêncio e aparecia falando. Mesmo em tempos em que ele estava reprovando o homem. No tempo que Eli era sacerdote e deixava os seus filhos cometerem todo tipo de atrocidades dentro do ambiente de culto, profanando imoralmente o santuário do Senhor, a adoração, a oferta, e fazendo vista grossa. A palavra de Deus se tornou rara, porque Deus, quando rejeita um povo, uma das características é ele deixar de falar com aquele povo. Mas Deus nunca fica sem testemunha na terra, Ele sempre tem alguém. Pode ser o tempo de maior crise, como esse que nós estamos vivendo, sempre tem um arauto de Deus na terra. E naquele tempo foi Samuel. Deus levantou Samuel. Não tinha profecia assim em todo canto não, mas Samuel profetizava. E de Dan até Berseba, todo mundo sabia que quando Samuel falava, o texto bíblico diz, Deus estendia a mão e não deixava nenhuma palavra de Samuel cair em terra. Vê que mistério. Quando
quando Samuel falava, Deus fazia assim, ó. Se um anjo perguntasse, que foi Deus? Não, é Samuel que está falando. Eu vou sustentar a palavra que está saindo da boca dele, porque ele é meu ungido. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Diferente desses profetas de gelatina, de isopor, que não ora, não jejua, quando pega o microfone já quer profetizar. Vai para o final da fila, rapaz. Vai aprender a ser crente. Não vem no culto de doutrina, não vem no EBD, não lê Bíblia, mas quando pega o microfone eu estou sentindo, eu estou vendo, eu ministro, eu determino. Você não faz nada. Você está precisando de uma cajadada de Jeová. Mas Samuel conhecia a Bíblia. Samuel orava. Samuel ouvia Deus falar de madrugada. A lâmpada do templo ainda estava acesa quando ele ouviu a voz bradar: Samuel, Samuel. Aleluia. Quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, que procuraram a imagem, o poste ídolo do Deus Jeová para destruir, porque se acreditava que quando se destruía a imagem, se destruía o Deus. Só que Deus já tinha dito em 20 de Êxodo: eu não quero banner meu, eu não quero foto, não precisa fazer não. Deus é tão grande que até sem foto ele aparece. Todo mundo sabe quem é ele. Esse Deus é grande. Quando Nabucodonosor e seus capangas chegou procurando o que não tinha imagem, aí ele disse: destrói o templo, porque destruindo o templo, destrói o Deus deles. Quando eles pensaram que Deus tinha calado, inclusive apareceu uma vaga nova de profeta para o reino, e um grupo foi falar com Jeremias. E disse: Jeremias, a gente tem um negócio para te dizer. Surgiu uma vaga de profeta. O salário é bom, tem ticket de refeição, auxílio combustível, auxílio paletó. A vaga é boa. E você se encaixa nela. Agora só tem um pré-requisito. Maneira aí, varão. Dá uma diminuída no tom. Tu só fala coisa ruim pro rei. O rei em pecado queria ser massageado o ego. Jeremias disse: o que Deus botar na minha boca eu falarei. Eu não quero essa vaga não, porque eu não sou profeta comprado não. Quando o povo vai cativo para a Babilônia, não tem mais templo, não tem mais sacerdote, não tem mais culto. Alguém disse: Deus calou-se. Nada, lá nas planícies poeirentas da Babilônia, à margem do rio Quebar, um dia que era para ser um dia qualquer, Ezequiel é levantado pelo Espírito e vê o trono de Deus andando com rodas e criaturas viventes lhe adorando, e o Senhor aparecendo de maneira transfigurada, dizendo: Ezequiel, te prepara, porque eu vou revelar a minha glória, e tu vai escrever tudo para alguém saber que eu sou revelação. Deus sempre tem alguém para falar. E quando o sacerdote entrava no lugar santo, ele via aquele candelabro. Era para se lembrar que Deus é Deus de revelação. Deus está interessado em falar, em mostrar-se, em fazer-se conhecido. Se você ainda não conhece o Senhor, chega perto dele, te humilha. Senhor, eu quero te conhecer. Fala como Jó: eu não quero conhecer só de ouvir falar não, eu quero te contemplar com os meus olhos. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que ninguém sabe. A porta do céu está aberta. Estamos no século 21, num pós-modernismo. A irreverência está tomando os templos, a sensualidade está tomando os crentes, a incredulidade está na casa de muita gente, mas há um povo que ainda dobra joelho. Há um povo que ainda levanta-se de madrugada. Evitou, ainda há um povo que consulta a voz potente de Jeová. Quando vai tomar as decisões, dobra o joelho e diz: Senhor, me disse é da tua vontade, porque se for eu vou, mas se não for eu não vou. E Deus se levanta do trono, manda a resposta para a igreja, e ela marcha incólume, vitoriosa, sem contradição, sem nenhum murmúrio, sem nenhuma confusão, porque Deus é Deus de revelação. Há um povo sensível à voz de Deus na terra, e você faz parte deste povo. O sacerdote também precisava relembrar que Deus não é só Deus de revelação, de mistérios, de coisas abstratas, não é? De trazer os segredos para a terra. Deus também é Deus de coisas materiais. Sim, Ele é. É o Deus da provisão. Estava do outro lado, a mesa com os pães da proposição. Para lembrar que a fonte de toda a bênção é o Senhor. É o Senhor quem cuida de um povo que estava no deserto e não tinha padaria, mas 6 vezes ao dia, aleluia, descia do céu um pão muito gostoso,
que nenhum chefe de gastronomia sabia fazer, tanto que o nome daquele pão era, que é isso? Porque maná no hebraico é, que é isso? Ninguém sabia. Tem algum chefe de gastronomia? Olha, eu fiz aqui as análises, todas as propriedades organolépticas, e não estou conseguindo identificar o que é. Só sei que é bom, é gostoso, é doce. Aleluia. Oh Deus. E Deus disse: no sexto dia vocês vão guardar o dobro, porque no sétimo ninguém trabalha, é só para descansar. E o pão não vai mofar, eu vou cuidar do pão. O fungo e a bactéria está no ar, mas ele não vai decompor, porque eu sou a vossa provisão. Aí o povo reclamou: mas comer pão com pão? Negócio sem graça, porque o povo era murmurador, irmão. Aí Deus fez uma mudança na rota migratória das aves codornizes, que vinha do deserto para fugir do verão escaldante, ia lá para o Báltico, lá para o norte da Europa, para repousar um pouco. Mas quando o Criador manda, ele muda até o habitat, muda o nicho ecológico. Ele mudou do corvo que levou o sanduíche para Elias. Que corvo é ave de rapina e ama comer carne. Ama. Mas o corvo salivava. E se corvo falasse, acho que ele dizia: ai, se eu pudesse. E o outro dizia: vigia, varão, porque a ordem de Jeová é levar para o profeta. Irmão, até o corvo obedece. E tem crente que não quer obedecer à voz de Deus. Inclusive uma irmã estava passando um processo muito grande e ligou para uma rádio pedindo oração e dizendo: irmão, não tenho nada para comer aqui, eu e meus filhos, mas eu creio na provisão, ore por mim para Deus abençoar. Um homem de religião africana estava ouvindo. Por acaso estava ouvindo, mas não sabíamos que por acaso. Se vou fazer uma pegadinha com essa mulher, mas vê só. Chamou lá um serviçal dele, disse: vai no mercado, faz uma feira boa, enche carrinho. Um não, enche logo 2. Ele disse: para crente, para mulher crente, claro, para ela mesmo. Mas deixa eu ver que vai ser uma pegadinha. Encha, bota tudo bom e do melhor. Leve na casa dela, porque a irmã deu o endereço pela fé. E ajude a guardar. Quando depois guardar tudo, você pergunte a ela: a senhora sabe quem foi que mandou? E quando ela perguntar, você diz: foi Satanás. Ele fez como o homem tinha ensinado. Quando chegou na casa da irmã, que bateu a porta, não precisou nem se apresentar, ela já foi dizendo: pode entrar, meu filho, vá aguardando na cozinha. Eu estava orando, Deus disse que ia mandar alguém, esse alguém foi você. Aí ele já ficou agoniado. Guardou tudinho e a irmã só dando glória, cantando o hino, dando glória, cantando o hino. Quando ele terminou tudo, ficou agoniado, porque a irmã não perguntou quem tinha mandado. Quando já estava indo embora, a senhora não vai perguntar não? Ela disse: o quê? Quem foi que mandou? Ela disse: precisa não, porque quando meu Deus manda, até Satanás obedece. Aleluia, Deus é Deus de providência. O homem prevê, mas Deus provê. O homem diz: vai chover hoje. Jeová diz: não vai, nuvem, sai daí. Ele provê, ele está sempre à frente. Ele chega primeiro, ele faz melhor. Ele opera abundantemente, mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, irmão. Há algo te faltando, estás passando alguma dificuldade. As portas do céu estão abertas sobre a nossa vida, e a bênção do Senhor te alcançará. É Deus quem cuida de nós. Ele disse para aquelas aves migratórias: sinto muito, mas esse verão vocês não vão descansar no Báltico, vocês vão parar e ficar no deserto. E as aves caíam, irmão, e o povo recheou o maná e comia um sanduíche no deserto, irmão. Deus de providência. Só que essa providência material apontava para a providência para a nossa alma, porque essa é a maior e a melhor providência. Jesus, o pão vivo que desceu do céu, ele que sacia, ele que alimenta. O culto pode ter tudo, mas se não tiver a presença dele, é enfadonho, é cansativo, é irritante. A vida sem Jesus é decepcionante, é frustrante. Mas quem tem Cristo, irmão, pode não ter nada. O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Ele me leva para pasto, ele me dá água tranquila, ele me guia com vara, com cajado. Se eu entrar no vale da sombra da morte, não tenho tempo nem de ter medo, porque ele está comigo e me consola. Ele manda a bondade e a misericórdia como guarda-costa me seguir. Aonde eu vou, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. Ele é o meu pastor, não me faltará. Ele não me faltará. O sacerdote lembrava que Deus era revelação e lembrava que Deus era provisão. Duas coisas que nós precisamos na vida, claro: da providência e da revelação de Deus.
Porque ninguém vive só de revelação e também nem vive só de provisão. Tem gente aí que tem tudo na geladeira, no armário, escolhe roupa para usar de manhã, tarde e noite, mas não tem paz, não tem graça, não tem vida. Então Deus, o Deus que nós servimos, Ele equilibra, Ele sustenta todas as áreas da nossa vida: física, material, emocional, espiritual. E para completar tudo isso, o sacerdote se deparava com a terceira mobília no lugar santo, que era eu falei vários. Qual era? Que ficava de frente à cortina, o véu que separava o lugar santo dos santos dos santos. O altar do incenso. Vocês sabem, eu só estou relembrando, não estou ensinando. E o altar do incenso era mistério também. Porque aquele incenso, aquele altar era aceso com a brasa que vinha lá do altar do holocausto. Logo, se não tem começo no culto, oferta, sacrifício, o incenso não queima. Porque tem gente que é assim, vem para um culto como esse, que geralmente é 2 horas de duração, fica 1h30 calado, petrificado, cristalizado na sua frieza. Quando dá 8h30, algo extraordinário vai acontecer. Não vai, irmão. Nem o ordinário vai acontecer, quanto mais o extraordinário. Tu não acendesse nem o fogo do altar do holocausto. Tu não dobrasse nem o joelho quando entrasse no templo. Senhor, eu dedico a ti este culto. Os irmãos cantou hino da harpa, tu não abrisse tua boca, não abrisse a harpa, não abrisse o coração. Uma leitura da Bíblia para fazer, você não se levanta. Quando se levanta, não abre a Bíblia. Quando abre, não lê. Quando lê, não pratica. Quando pratica, não crê. Mas diz que está pegando o céu com a mão. Agora vai descer. Vai não. Não vai. Porque Deus é organizado. E o culto a Deus tem começo, meio e fim. Tem propósito, tem projeto. Tem regra, tem ordem. O culto a Deus tem ordem. Vai fazer um pudim e faz a calda do caramelo com o trigo sem ser com açúcar para ver se dá certo. Então, para fazer um pudim, para mexer um ovo frito, tem uma receita. Culto quer fazer de todo jeito. Olha Jeová dizendo, olha, nada disso. Você, para fazer sua receita lá, sua comida, é todo negócio, bota até aquele chapéu. É toda uma coisa meticulosa. Quando é culto é qualquer coisa. Chega às 7h30, sai de 10 para as 9. Se der para ir, vai também. Se não der, a mesma coisa. Aí quer entrar no altar do incenso e ver a oração subir. Não vai subir, porque não tem fogo no altar. Agora, quando o crente já chega no fogo, quando ele entra no lugar santo, que ele se depara com o altar do incenso, a fumaça já está subindo. Aleluia, é muito lindo, irmão. Eu amo esse tema. Eu amo esse tema de Levítico. Aquele no que a gente canta, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Esse hino aí é um show de interpretação teológica, porque de fato aquela fumaça era para esconder o sacerdote, porque por algum motivo ele lembrar que havia um ambiente ali de reverência antes do lugar santo dos santos. Aquela fumaça tinha essa representação. Mas o incenso, ele também representa, diz o Salmo 141, a oração dos santos. A oração da igreja é cheirosa. A oração da igreja, ela atravessa o teto do santuário. Ela atravessa esta camada atmosférica que o povo fica discutindo se está aquecida ou não. Ela atravessa a camada de ozônio que estão discutindo se ela está esburacada ou não. Ela atravessa a estratosfera, ela atravessa o segundo céu, que é aquele céu preto do universo, e chega no terceiro céu, onde NASA e a Agência Espacial Chinesa, Russa, ninguém consegue chegar. Só quem chega lá são justos, para aguardar o dia da ressurreição final. Mas enquanto o justo não chega, a oração do justo chega. Você pode dizer isso comigo? Enquanto o justo não chega, a oração do justo chega. Você ainda não vai para o céu, a não ser que queira ir, né? Agora. Mas enquanto você não vai, a sua oração vai. A sua oração é um conjunto de ervas aromáticas. Ninguém fazia incenso com capim, porque Deus não quer o pior, Ele quer o melhor. E eram ervas que eram pegas no cume do monte, então envolvia sacrifício para subir. Eram ervas que eram marinhas, e até hoje fica aquela grande pergunta: como é que eles usavam matéria-prima marinha se estavam no deserto? Na eternidade a gente pergunta a eles.
Mas o que se entende é que os ingredientes eram coisas de difícil acesso. Às vezes eu estou lá na igreja e digo sempre aos irmãos, a gente vai chamar o grupo para cantar, dá vergonha. Os irmãos sabem que vai cantar no culto, sabem a hora que vai ter oportunidade. Mas quando a gente dá a oportunidade, vai procurar onde é que está o CD, vai procurar onde é que está o microfone, vai procurar onde é que está o solista, vai escolher qual é o hino. E Deus no céu de braço cruzado olhando para a gente com os anjos. E se os anjos fossem irônicos, porque eles não são, porque são santos, eles dizem assim, Deus, isso aí é adoração da igreja. Imagina quando esse pessoal chegar aqui no céu. E a gente quer ver a glória de Deus, mas a gente não macerou as ervas aromáticas. E nem colocou o fogo no altar. Mas quando a gente conquista o melhor ingrediente e combina ele com o fogo do altar do holocausto, aí a oração, ela sobe com facilidade. Porque a oração do crente não pode ser gordurosa, não pode ser egocêntrica. Tem que ser como a oração de Elias. Elias não disse assim lá no Monte Carmelo, Deus, mostra que tu é na minha vida. Não, ele disse, Senhor, faça todo este povo saber que tu és Deus em Israel. O altar de Baal seco não pegou fogo. O de Elias encharcado queimou o altar, queimou o sacrifício, queimou as pedras, a madeira e lambeu, irmão, até a água que estava na valeta, porque quando a igreja sobe o incenso da oração, a glória de Deus desce como resposta efetiva na vida da igreja. Muitas vezes a gente preenche as caixas de e-mail, os áudios do WhatsApp, a gente vai e procura tantos meios de expressar as nossas vontades, e o Senhor está convidando a gente a entrar no lugar santo e queimar o incenso da oração, gastar tempo conversando com Ele. Senhor, eu estou aqui, Deus. Eu não sei nem o que eu falar, mas eu quero só estar perto de Ti. Não te preocupa não, o Espírito Santo chega com gemidos inexprimíveis e começa a traduzir aquilo que tu não consegue falar e vai falando para o Pai. Os anjos, porque é um trabalho sincronizado. Apocalipse disse que os anjos chegam, não é com tapaué, nem com pote hermeticamente fechado, é com taças de ouro. Claro que isso é um simbolismo, para como um recipiente guardar as orações. Eita, a igreja está orando, taça de ouro, recepciona a oração dos santos. E não é o Sedex que vai levar para lá, nem nenhuma transportadora logística. Apocalipse 5 diz que os anjos chegam no trono da glória e deposita a oração da igreja que subiu do altar de incenso. Erva aromática, mais fogo. Fogo e erva aromática. Dedicação e renúncia. Renúncia e dedicação. E Jeová presente dizendo, eu vou fazer essa oração subir. Eu vou fazer essa oração chegar no trono da minha glória, e ela não vai ficar só lá arquivada, não. Eu vou traduzir esta oração em resposta. E há 3 maneiras de Deus responder a oração da igreja. Deus responde a oração da igreja se inclinando, num ato de atenção. Há outras situações que o texto bíblico diz que Deus se levanta. E há situações tremendas em que Deus nem se inclina e nem se levanta. Ele desce e vem pessoalmente marchando ao encontro da noiva para responder o incenso aromático que subiu na sua presença. Olha, irmão, o Espírito de Deus é quem está aqui. E eu saí de casa de 8 horas da manhã, dirigi até chegar aqui na porta da igreja mais de 6 horas da noite. E vi o caminho todo macerando essa mensagem no meu coração. Tem muito altar aqui, que está bonitinho, emparelhado, mas não tem fogo há muito tempo. E se o altar não tem fogo, a oferta não está sendo queimada, o incenso não está subindo. Olha, irmão, Deus está aqui, Ele é Deus de revelação. Os pão da proposição está tudo mofado, já virou torrada de fungo. Porque aquele pão era trocado semanalmente, igreja. Mostrando alguém que está trabalhando, servindo continuamente. Ia lá e acendia as lâmpadas. Tem crente aqui que nunca mais sentiu a presença de Deus na sua vida. E está vindo para o culto todo dia. Mas presença de Deus, fogo no altar, não tem há muito tempo. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. E Satanás
Satanás, ele está indo com as aves de rapina hoje, tudo embora. Porque como Abraão, a gente está enxotando elas e dizendo, vai-te embora. Sai daqui distração, sai daqui incredulidade, sai daqui frieza, sai daqui perdão não liberado, sai daqui perdão que eu não liberei, pecado que eu não confessei, sai. Sai, impureza, sai. Eu não quero mais não. Eu quero voltar a ter altar. Eu quero ter chama queimando no meu interior. Eu quero o incenso da oração subindo com facilidade. Eu quero que alguém toque a campainha para eu me levantar e eu não escute nem o barulho dela, porque a voz de Deus é quem está agora bradando no meu interior. Eu não estou mais ouvindo os ruídos ao meu redor. Eu estou num patamar espiritual muito elevado. Mas quem vai fazer isso não é anjo e nem é arcanjo, é você mesmo, que Deus está lhe convidando esta noite. Eu estou falando aqui é para crente, quem sabe até para crente antigo. Deus está lhe convidando a dar uma volta nesse tabernáculo e começar o caminho de novo lá pela porta. Eita Deus, e eu posso, pode, não deve. Jeová está dizendo, venha, pegue a oferta da adoração, pegue o sacrifício, passe no altar do fogo, queime ele, queime a carne, vá meu filho, lave-se na pia, entre na primeira cortina, entre no ambiente da revelação, entre no ambiente da providência e derrame a sua alma em oração, e você vai ver que a minha glória vai começar a aparecer. Vai ter glória na orquestra, vai ter glória aqui no púlpito, vai ter glória na Umadupe, vai ter glória nas irmãs, vai ter glória no novo convertido, vai ter glória lá na rua, porque Deus não deixa sacrifício de crente perdido no meio do caminho. Ele responde com fogo e com glória e com fogo, fogo, glória, com glória e com fogo e com glória. Tem labareda acesa e tem glória de Deus para ser revelada na tua vida. Mas é necessário hoje você mudar a rotina de uma vez por todas. Assim diz o Senhor Jeová.